Certo, então hoje, no dia 22 de setembro, na nossa aula, então, de introdução ao campo da história, né, da turma da noite. Hoje, então, nós vamos abordar aí, né, o livro que se chama A História, da professora Ulgária Matos, que é uma filósofa, enfim, uma professora de filosofia, que escreveu, enfim, esse livro dentro de uma proposta aí, de uma coleção, né, de livros sobre filosofia. É um livrinho de bolso, daqueles que... né, tem várias coleções, assim, digamos, de divulgação, né? Pega um tema, teve aquela coleção Primeiros Passos, por exemplo, da editora Brasiliense, enfim. Essa aqui, não. Esse aqui é editora... Deixa eu ver aqui, da Martins Fontes, isso. E esse volume aqui foi publicado em 2011. Então, é uma coleção filosofia, vários filósofos pegam um tema, né, para desenvolver. Nesse caso aqui, então, né, um pouquinho diferente, a gente estava lendo mais historiadores, né? Esse aqui é uma filósofa que vai traçar, assim, nesse livro, né, de uma maneira, de uma linguagem, vamos dizer, acessível, né, um público, assim, que não é só para historiador, né, um público leigo que queira saber um pouco da história, porque ela vai falar sobre vários, do surgimento dos primeiros historiadores lá na Grécia Antiga, enfim, né, e depois vai traçar, né, um histórico, passando aí pela Idade Média, depois Idade Moderna, em termos mais recentes, enfim, e abordando principalmente aí, então, ponto de vista de vários desses historiadores do passado, e como a história foi se modificando, né, as concepções sobre história foram se modificando. Claro que é um livro bem resumido, tipo, cada autor que ela cita aqui, né, tem um monte de material, enfim, mas aqui para a gente ter uma noção, né, já um pouquinho da história, vamos dizer assim, os principais, né, dos mais antigos, assim, né, que começaram a pensar uma história e não algo, né, só que estava junto com a literatura, as diferenças todas, mas enfim, aí vocês vão começar a falar em seguida, só queria fazer essa introdução. Só antes de começar, só me dê licença, um segundo aqui. Bom, então vamos começar com os primeiros. Boa noite, prof. Eu peguei a introdução junto com o Samuel, então acho que a gente já pode iniciar, né? Isso. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, o nosso capítulo é o capítulo de introdução. O capítulo se inicia com uma afirmação conhecida desde a Grécia Arcaica: a verdade é filha do tempo. O que se dá de explicação para essa frase é que o tempo deixa a verdade mais visível, que é a questão que a gente pode interpretar em termos contemporâneos, que seria o distanciamento histórico, né? E quando está mais distante, a gente consegue enxergar com mais nitidez. E daí apresentou outra frase para a gente, que se contrapõe a essa. Também se dizia que o tempo traz o esquecimento. Para o pitagórico Paron, o tempo era rei da ignorância. Ou seja, o tempo, numa visão, ele traz clareza, no outro ele traz o esquecimento, né, a ignorância. Curiosidade citada nesse capítulo é sobre os seguidores de Pitágoras.
eles acreditavam na reencarnação e na imortalidade da alma. Por isso, almejavam lembrar de suas outras vidas. Ou seja, como eles acreditavam que já tiveram outras vidas, um dos intuitos deles era conseguir rememorar as outras vidas que tinham passado. Que tem muito a ver com o tema tratado no capítulo, que é sobre memória também. E dizia-se, né, reza a lenda, que Pitágoras conhecia toda a história de sua alma. Tem um conto interessante sobre Pitágoras também, em seguida, que Pitágoras ele estava em busca de bezerros perdidos no campo do pai dele. O pai dele criava bezerros, ele estava atrás. Os bezerros saíram ali, estavam dispersados, ele estava procurando. Chegando ao meio-dia, ele encontrou na gruta de Zeus. Ele foi para a gruta de Zeus, ele encontrou uma gruta, que é a gruta de Zeus, ele foi para lá e ele adormeceu. E durante, quando ele adormeceu, ele encontrou os deuses, as deusas, Aletheia, que é a deusa da verdade, e Ediké, que é a deusa da justiça, com quem ele conversou, mas quando ele acordou, já tinha passado muitos anos. E ele percebeu que tudo havia mudado quando ele voltou. E seu irmão, que antes era uma criança, se tornou um ancião. Daí dá para fazer uma ligação com aquela frase que a gente viu, né, do pitagórico Paron, que o tempo é rei da ignorância, ou rei do esquecimento também, porque ele acordou e tudo havia mudado. Aristóteles, daí o capítulo continua falando de Aristóteles, ele viria associar a consciência do tempo a das transformações. Ele cita o exemplo dos adormecidos lendários para explicar isso. Os adormecidos lendários seria como conta a história de Pitágoras. Ele adormeceu e acordou depois de muito tempo. Isso tudo é né, gente? Só lembrando, e aí o texto vai ter várias dessas historinhas que são míticas, né? Não quer dizer que isso não aconteceu, mas pode ser uma metáfora justamente para a gente pensar. A vida da gente às vezes não parece que passa tão rápido, né? As pessoas falam, num piscar de olhos, né? Então é como se você tem tanta coisa, está acontecendo tanta coisa que, né? De repente, teu irmão, uma criança, já não é mais, porque, né? A metáfora da passagem do tempo, né? É exatamente isso mesmo. E daí essas metáforas se interligam justamente com a ideia assim, da noção de tempo para a história. Eles acordaram essas histórias, né, dos adormecidos lendários, que eles acordavam e não voltavam no tempo que passou. Ligaram o momento do despertar ao instante em que dormiram, ou seja, eles acordaram, acharam que dormiram 30 minutos ali, mas já haviam passado muito tempo. Essa percepção do tempo passou a ser o principal símbolo do que seria o acontecimento histórico, para a diferença de um simples ocorrido. E a gente entra no que seria a diferença entre acontecimento e ocorrido. Sobre a definição de Heidegger, a diferença entre ocorrido e acontecimento. O que diferencia os dois são as alterações de mentalidade e de compreensão do mundo que os verdadeiros acontecimentos históricos implicam. Eu pensei como exemplo de um acontecimento, por exemplo, o 11 de setembro. A gente sabe que isso gerou várias crises geopolíticas que desencadeiam até hoje, uma certa paranoia dos Estados Unidos com relação a tudo isso. Então, isso pode ser visto como um acontecimento. A queda da Bastilha, a Revolução Francesa, sim. Foi um grande acontecimento. Um exemplo que eu consigo pensar é meu nascimento. Tirando minha mãe e meu pai, o pequeno círculo aí que rodeia, não foi um dia histórico, entendeu? Sim, de todos nós, vamos dizer assim, né? Tipo, as coisas mais banais da vida, não que o nosso nascimento seja banal, mas eu digo assim, coisas que acontecem, né? Porque, como a gente já tem comentado nas aulas, né? Tipo, quanta coisa que acontece no mundo que não é
nada histórico, fato histórico ou acontecimento histórico, né? Porque não é algo que vai provocar mudança, não é algo que vai chamar a atenção de nós historiadores para estudarmos, né? Então a diferença para o Heidegger é por aí, né? O que é coisas banais e o acontecimento histórico realmente é algo que vai mudar a compreensão das pessoas, né? Perfeito. E na Grécia Antiga, falando sobre os conceitos de memória ou recordação e esquecimento, eles tinham o arquétipo da memória e do esquecimento. O esquecimento era representado pela deusa, ou pelo deus, eu não sei agora, Lethe, Lethe, É o acredito que seja rio, uma deusa. rio, que é o rio do esquecimento, né? O Let. Ah, sim. Aí, bom. É a deusa Lethe, que seria o esquecimento, e a deusa Minemo, é um nome bem complicado aqui. Mnemosine. Mnemosine, Mnemosine. se fala assim, que é a Exatamente. memória, É a né, que deusa. é a mãe das musas que, por exemplo, a Clio, né, que a gente fala que é a deusa da história, a musa da história, é filha de Mnemosine, né? Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma lenda, né, que como quando as pessoas morrem, né, elas vão para o Hades, né, o mito grego, né, que o lugar para onde as pessoas vão é o Hades, né? Então, não sei se vocês já viram, tem filmes, jogos, às vezes que eles representam isso, tem um barco e tem o cara que fica ali, o barqueiro, né, que leva a pessoa até o Hades e tal. Então, tem esse rio que é o Lete, que é o rio do esquecimento. Né? Os mortos, eles se esquecem das coisas que aconteceram em vida, né? Isso é um pouco, está no mito, né? Que para nós, né, historiadores, a gente reflete muito sobre essas questões de memória e esquecimento. A gente nunca pensa só que a memória, assim, as pessoas têm que lembrar, né, que é só importante que as pessoas lembram. Para a história, para os historiadores, é importante também aquilo que as pessoas esquecem, né? Porque o tempo inteiro a memória ela tem como contraponto o esquecimento e vice-versa. Perfeito. Então, a Mnemosine como arquétipo da memória e Lethe como o arquétipo do esquecimento. Se referem à verdade do passado. E o texto coloca que a verdade não é apenas o que é lembrado, mas também o que é inesquecível. E também não se trata de venerar os fatos inesquecíveis, porque às vezes alguma coisa que está esquecida, que a gente não sabe, tipo, algum acontecimento, às vezes na história, por carecer de fontes, a gente tem dificuldade de interligar certos acontecimentos, explicar certas coisas. E isso, com buscas arqueológicas, pode ser descoberto um documento perdido e acontece uma ressignificação desse esquecimento, ou dessa perda histórica. E que isso agora é mais uma peça no quebra-cabeça que conseguiu ser montado com o longo do tempo, passar do tempo. Sim. E muitas vezes, se algum documento é negado para alguém, por exemplo, né? Isso também quer dizer alguma coisa no teu trabalho. Tipo, inúmeros documentos no Vaticano, por exemplo, um dia, quem sabe, temos acesso. Da ditadura aqui, né? O Samuel vai falar um pouco agora sobre a relação que alguns povos antigos tinham com a escrita desses acontecimentos que eu digo, em termos, na definição do Heidegger, de acontecimento como uma alteração da mentalidade e da compreensão do mundo, ou seja, grandes acontecimentos do Egito até uma breve fala sobre a Bíblia em questão histórica. Então, vou passar a palavra para o Samuel aí. Boa noite. Boa noite. Dá para ouvir bem? Tá bom. Bom, o poeta na Grécia Antiga era tido como mestre da verdade. A primeira forma de se escrever a história foi através das poesias, e o primeiro grande escritor conhecido foi Homero, que foi responsável por narrar a Guerra de Troia, inspirado como consta a lenda pela deusa Mnemosine, a deusa da memória, né?
que traria à tona na mente do poeta o que havia sido esquecido. Nesse período, a civilização grega se baseava muito na tradição oral, e por isso a necessidade da personificação da memória como uma deusa. Hesíodo, da linhagem de Homero, também era poeta, e atribuía a ele mesmo a função de celebrar os deuses e as façanhas dos homens valorosos, responsáveis por grandes feitos. Também no Egito, foram encontrados registros de ações dos reis consideradas importantes, mas não havia neles uma preocupação com o passado, mas sim um desejo de eternidade, pois para os escribas a principal função dessa escrita era levar esses acontecimentos para necrópolis, o local onde estão os mortos. Também a Bíblia, apesar de impregnada pela memória, não apresenta respeito com o passado. Curiosidade. Ela serviu a missão de Israel, de se tornar uma dinastia de sacerdotes e uma nação santa. Aristóteles considerava a poesia superior à história, por ser de caráter universal, enquanto a história lida com o particular do acontecido. Ambos, tanto poeta e historiador, fazem perdurar na memória o acontecido. Uhum. Eu acho que é isso. É isso, professora. A gente finaliza o nosso aí de introdução. Uhum. Obrigado. Tá. Só que ali, não sei se... Acho que estava dentro de vocês ali a parte da narração, ou tem mais alguém que ficou com essa parte ali? Só que ele vai falar, dar um exemplo ali, por exemplo, da narrativa do Ulisses na Odisseia, tá, com a Guerra de Troia. Não, vocês não ficaram com essa parte aqui, será? Professora, consta no capítulo de introdução, sim. Ele mostra um pouco da escrita, né, desses livros, não seria bem livros, né, esses contos eram feitos para serem narrados, né, isso. E lembrados, celebrados. Daí ele mostra a escrita e disserta um pouco sobre o pensamento do Homero, assim, e a intenção dele, assim. Mas aí a gente preferiu deixar meio de fora, assim. Sim, não, só exemplificar. Assim, sim, só que é interessante aqui que ele fala, né, que quando o Ulisses, né, participou da guerra, enfim, e depois ele ouve uma narrativa, né, de um Istor, que narra toda a experiência, a vida dele, né, o que ele fez, vamos dizer assim. Quando ele fez, foi algo que quando ele protagonizou aquilo, algo normal da vida, mas quando ele ouve alguém narrar, né, que era, como vocês bem disseram, né, era tudo na oralidade, né, nem papel, acho que nesse momento aqui ainda não tinha, né, enfim, no contexto ali da Europa, então tudo era narrado, na verdade, né, a oralidade era, né, era a forma mais importante, né, de conhecimento, de registro. Então ele se emociona quando ele ouve, né, aquela narrativa que ele protagonizou. É interessante o poder que tem a narrativa, né, até para nós, né, até hoje, né. E aí a origem também é a questão do Istor, né, que na época era um personagem, um árbitro, quando tinha uma situação de conflito, quando tinha uma desavença entre duas pessoas, tinha que chamar um Istor, que é como se fosse um juiz, que é daí a origem, né, na verdade, do termo, né, do historiador, enfim, do historiador vem dessa figura do Istor, enfim. Foi bom você falar, professora. Eu não coloquei justamente porque eu não entendi muito bem esse trecho aí de Istor e tal. É tipo um juiz, né? Isso. Mas ainda depois ele vai começar a modificar a concepção para aquele que, né, que registra os fatos do passado, vamos dizer assim, né?
conforme o tempo vai passando. Pelo que eu estou vendo aqui, Gabriel, França e Marcelo, é isso? A parte 2? Não sei se tem mais alguém. Podem começar. Boa noite, professora. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com vocês. Se houver falha, me desculpe, às vezes eu não esqueci alguma coisinha ou outra. É importante ressaltar aqui que a fala dos alunos ela vai seguindo uma linha lógica da história, né? Ou seja, vai ocorrendo diversas transformações, né? Quando os alunos falam dos deuses, tudo. Então, agora no meu tema com o Gabriel, vai começar a haver uma ruptura. A história vai começar a se transformar. Então, a minha parte com Gabriel Rodrigues de França é a objetividade na história. O texto ele começa com uma simples narrativa que falava que tinha um homem na Grécia chamado Escopas, que ele era pugilista, ou seja, era um lutador de boxe na época. Né? Hoje em dia é um lutador de boxe, né? Só que na época só usava os punhos. Só. Seguindo adiante, esse lutador, o Escopas, ele acaba vencendo uma guerra, né, e acaba convidando um poeta chamado Simônides. E acaba que o Simônides, mandado pelo Escopas, ele ia fazer um hino de louvor para o Escopas. Convidou outras pessoas também, o Escopas, e no momento da festa, o Simônides é convidado para sair do templo, que os garotos queriam ir lá com ele, e nesse momento acaba desabando o teto da casa, e todas as pessoas, todas exceto o Simônides, morreram. E os parentes queriam enterrar essas pessoas, mas o corpo deles estava muito mutilado, então não teve como. E Simônides foi considerado pela tradição filosófica grega como o pai da arte da memória. Né? Ou seja, essa ideia de que ele memorizou aonde estava o corpo de cada pessoa nesse local. Então ele viu onde cada um estava sentado, né, e disse, olha, esse aqui é o fulano, esse aqui é o ciclano, porque quando caiu, né, eles ficaram desfigurados. Isso é uma historinha, tá, gente? Tudo é mitologia, né? Então, porque eles querem, né, com essa mitologia, explicar o quê? Isso. E mais adiante, o Cícero, é Cícero, professor? É o filósofo? Isso. Não? Isso, Cícero. O Cícero, filósofo grego, 400 e pouco, acho que antes de Cristo, ele conta que um dia Simônides convida um general para falar para ele sobre a questão da arte da memória, só que esse general acaba falando que ele prefere a arte do esquecimento. É como se hoje façamos o seguinte, então, hoje percebe-se que nós, como pelo nosso posicionamento social, político, particular, ou seja, que nem a ditadura, muitos entrevistado para o estudador, de certa modo, ele acaba ignorando tais fatores que vão prejudicar ele, ou partidos políticos, etc. Não quero entrar muito nisso. E aí que você percebe que há uma ruptura. Cícero, mas depois, ele cita que Heródoto é considerado o pai da história por essa questão. Vai entrar uma certa ruptura entre o mito, as narrativas, e trazendo para a história agora como ciência. Isso. Esse Heródoto, gente, sobre os mitos. guardem esse nome. Nós estamos entrando Isso, nós estamos entrando agora numa transformação dentro da história. Ou seja, Heródoto, para ele é mais complexo as coisas. Quando você narra fato, você leva coisas que dificultam a compreensão das outras pessoas, você dificulta a compreensão da história mais para frente na história, porque a história ela vai ocorrendo diversas transformações nela, né? Então, de certo modo, Heródoto fala que é preciso cautela, ou seja, nós precisamos de investigação, nós precisamos de restos arqueológicos, nós precisamos entender o porquê que aconteceu aquilo, e não, de certa forma, nós narrar, porque no momento que nós narramos algo, nós estamos colocando um Deus que nós defendemos ou que nós acreditamos, e isso deixa a história empobrecida. Então, a objetividade entra na história para isso, para me dar uma ruptura nessa questão. Ou seja, a história é mais complexa do que nós imaginamos.
O Heródoto ele rompe com essa narrativa tipo do Homero, do Hesíodo, né, que os rapazes falaram antes, que se baseava muito no mito, né? Então o Heródoto não. O que aconteceu de fato, né? Então assim a busca da objetividade começa, né, com o Heródoto. E aí não aceitar mais que as musas que estão inspirando, que é o mito e tal, a deusa tal, o deus tal. Não, o que de fato aconteceu, né? Isso, e se percebe que o Heródoto, ele é considerado o pai da história por causa dessa questão. Hoje em dia, nós estuda a história de forma complexa. A história e Heródoto já falava isso. Então, a partir de Heródoto, hoje nós seguimos alguns exemplos dele, né, bastante. Por isso que a história é conhecida tal fato, né, como ciência, como tem outras exemplificações de por que ela é ciência, né? E Heródoto, de certa forma, como o professor falou agora, ele tira essas musas mitológicas e ele fala o seguinte, que tirando essas musas, nós vamos ter uma outra forma de pensar a realidade, porque essas musas elas vão dar ideia de deuses, de etc., ser alguma coisa assim. Então nós precisamos entrar como autor na história, mas um autor que critica, um autor que tem um posicionamento. E a história, de certa forma, é complexa, né? Fontes, trabalho de fontes, tudo, é como nós imaginamos, né? E não como uma narração de eu particular, defendendo meus pontos de vista. E como ele sempre fala, história tem que ser feita por bastante pessoas e bastante percepções, né? Isso vai ajudar muito a história, porque só um vai ser parcial e não imparcial, como ele quer, né? E passo a palavra para o Gabriel, e desculpe se eu tiver algum erro. Não. Boa noite a todos. Boa noite. Como o Marcelo falou, né, o Heródoto é considerado o pai da história, porque ele rompe essa barreira com o próprio Homero, né? Ele fala, ele tenta garantir uma objetividade no que vai ser enunciado. Ele não aceita as musas como inspiração dos relatos. Para ele, o historiador tem que fazer ver o que não se viu. Sobre o que se narra. Ele cita no livro dele, História, né, que ele, o Heródoto, em suas pesquisas, para impedir o que fizeram os homens com o tempo não se apague da memória e que grandes e maravilhosos façanhas realizadas tanto por bárbaros quanto pelos gregos não cessem de ser contados. Falando da Guerra de Troia, né, chegar do fato e não a ideia é que a guerra começou com o rapto da Helena, né? Ele tenta buscar argumentos e justificativas dos participantes procurando agentes, aquilo que responde por ele, o que diferencia dos demais. Para ele, a guerra começou com o rapto de uma jovem Io, pelo Fenício. Navegantes que chegaram a Argos, né, encontraram mulheres na praia e tentaram roubá-las. Io era uma delas e foi a única que não conseguiu fugir e foi levada para o Egito. Os gregos, para reparar essa injustiça, foram até Tiro, na Fenícia, e raptaram a Europa para dar o troco, para fazer justiça, né? Só que os gregos cometeram mais um segundo de injustiça. Eles raptaram Medeia. Então, eles, na verdade, cometeram mais uma injustiça, né? E alegando fazer justiça ao povo de Argos. Então, o pai de Medeia foi até a Grécia para tirar satisfação, para pegar sua filha de volta, e os gregos não cederam indenização a ele. E a partir disso, desses roubos, que chega a Paris, né, de Troia, a Esparta, e rouba a Helena, pois sabia dessa condição que os gregos tinham de não
indenizar os roubos, né? E chega o roubo a Helena. Então você vê que até o roubo da Helena tem um processo inteiro antes do roubo, não? Então a guerra você não pode colocar só com o roubo da Helena, você tem que colocar uma questão histórica anterior, né? O Heródoto está preocupado em realmente, né, entender tudo que está acontecendo, não simplesmente, né, não foi simplesmente o rapto da Helena. E até hoje, né, essa guerra, ela tem um pouco as pessoas ainda pensam, né, que foi causada pelo rapto da Helena, até no próprio filme lá da Troia, não sei se vocês assistiram, um filme, acho que não sei se era o Brad Pitt até que fazia, se eu não me engano, enfim, uns anos atrás aí foi bem famoso, e eles vão nessa interpretação, assim, bem rasa, né, que foi o rapto da Helena. Então, o Heródoto, com a sua narrativa, com as suas pesquisas, e ele já começava a fazer um trabalho de ouvir pessoas que tinham testemunhado, participado, né, ele conseguia muito mais dados, né, para fazer a história dele, né. Ele pegava como documento relatos dos viajantes, né? A sua tese, né? Prof, posso dar uma palavra? Você percebe que de forma houve uma ruptura. O Heródoto, de certa forma, ele vai começar a investigar, ele não vai se importar muito com os deuses, né? E, de certa forma, você percebe que a narrativa, de certa forma, na história, ela foi importante. Até o Heródoto diz que não podemos esquecer essas questões, porque fazem parte da história. Mas a narrativa, de certa forma, hoje, ela dificultou um pouco nós. Por isso que essa história mais nova do Heródoto, ela vai facilitar nós para nós compreender o que realmente aconteceu. Não de verdade, mas compreender bem. Porque os narradores, de certa forma, algumas das coisas inventaram e não deixaram como fontes, etc. Então, percebe essa analogia? Assim? Que está muito baseado no mito, né? Então, o mito né, lá do cara que né, saiu para atender as pessoas e caiu o salão bem na hora, tipo, né? Então, assim, tudo é mito, né? As musas que fizeram acontecer tal coisa, então, né, quando você lê os textos anteriores. Então, por isso que ele é considerado o pai da história, né? Nesse sentido que muitos dizem que ele foi o primeiro historiador mesmo que existiu, porque ele foi o primeiro a pensar, assim, organizar, buscar saber mais, aprofundar a pesquisa, ouvir várias pessoas, né? Então, assim, buscar todas as informações possíveis para, a partir daquilo, criar uma narrativa sobre o que aconteceu no passado, né? Isso, e até a questão, professora, que nem você citou na aula passada, que a questão da ciência avançando, é algo que nos alegra e ao mesmo tempo nós ficamos pensando algumas coisas, porque antes o cara achava que, né, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, mas, por exemplo, se caiu um relâmpago do céu, ele achava que era alguém fazendo faísca no céu, então ele não tinha ciência para explicar o que era aquilo, então... Hoje, nessa época aqui ainda era assim, né? Eles não sabiam mesmo também. Muitas coisas eram explicadas pelos deuses, né? Enfim. Então aí que se percebe que ocorre transformação na história, mas não podemos negar, né, o passado, né? É isso. Sim. Professor. Então, podemos ir para a próxima parte? Porque bastante gente para falar, né? Tem mais alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Tá certo, então, Gabriel. Obrigada, Marcelo. Então, vamos passar para a Ellen, a terceira parte. Não sei se tem mais alguém junto contigo, Ellen? Não tem. Tá. Então, o meu capítulo é da objetividade dos antigos. A autora já começa com a citação da Hannah Arendt, não sei como se pronuncia, onde fala... É isso mesmo, Hannah Arendt. Hannah Arendt, e ela fala sobre a objetividade de Homero, né? Como ele era imparcial, que ele, quando ele trouxe, ele trouxe toda a historiografia legítima quando ele decidiu não falar apenas de um povo, né? Como diz ali no texto, decidiu contar os feitos dos troianos não menos que os dos aqueus. Então, ele acaba não escolhendo um como o melhor, né? Então, ele era imparcial. E isso também remete ao Heródoto,
que buscava não julgar, colocando um como o glorioso e outro não, um vencedor e o outro vencido. Não era... Ele tentava ser imparcial em tudo, então não dava espaço entre vitória e derrota. E também tomava cuidado entre o que é julgado digno de ser imortalizado. Então, quem merece ser lembrado, né? Entrava nessa questão. Aí, seguindo o texto, ele traz a formação da palavra história e historiador, que seria ver e saber. Que o historiador se basearia entre ser o testemunho do acontecimento ou ouvir alguém que foi o testemunho do acontecimento, né? Como eles falaram, como foi citado agora pelos outros meninos, né? Que o Heródoto, ele ouvia muitas outras pessoas, né? Aí... Esse é um ponto bem importante, tá? Só que eu queria colocar para vocês essa coisa do testemunho, tá? Então, o valor que tem para essas narrativas, né? Por exemplo, o Heródoto, conversar com alguém que participou lá da guerra, né? Enfim, por exemplo, e viu que tal coisa aconteceu, né? Então, assim, não só aquele que ouviu contar, alguém me contou tal coisa, não. Aquele que viu, teve lá, participou, né? Isso tem um valor, assim, importantíssimo. Né, a testemunha ocular, e às vezes o próprio historiador é o testemunho do que ele está narrando, como a gente vai ver depois com o Tucídides. Isso, exatamente. Aí Heródoto, ele vai dizer que devemos construir o nosso saber, que seria você arriscando e aprendendo, buscando várias versões do acontecimento, que é o que a gente vem aprendendo no curso de História, né? Que a gente não deve apenas se basear em uma fonte, são várias para você tirar o teu diagnóstico, a tua análise e a compreensão. Aí ele tem uma frase que diz assim: o historiador completa o que falta a compreensão dos acontecimentos, que também a gente vai aprendendo no curso, que seria que os fatos, eles são só fatos, e eles só vão ter um sentido quando o historiador questiona, né? Então, eu acho que é uma frase bem interessante, que eu nunca tinha ouvido falar. Seguindo o texto, aí vai ter uma frase de Nietzsche, que eu acho que eu não entendi o suficiente para poder explicar, e daí acho que eu vou pular. Aí fala que Homero, ele era chamado para intervir em duas partes em uma cena na qual não estava presente. Então, ele não poderia prestar atenção em tudo que estava acontecendo, em tudo que as pessoas estavam fazendo, ou tudo que estava sendo dito. Então, ele acabava selecionando o que causava mais espanto ou admiração. Então, fazia uma seleção, daí entrava naquela que a gente já estudou um pouquinho, né? Que é a história exemplar, que a gente acaba pegando e selecionando o que a gente deve aprender, o que deve ser, não deve ser feito, o que deve ser feito, o que deve ser imitado e recusado, que seria a história do passado como modelo para o presente. Aí vem o Tucídides, que ele narra, ele conta a guerra do Peloponeso de um modo diferente de Heródoto, né? E ali no texto ele vai trazer um exemplo de Atenas, né? Vai contar sobre Atenas, onde foi Tucídides que ele cresceu em Atenas, né? Atenas, no primeiro ano da guerra, ela perdeu com a peste de 30 mil pessoas, e a Atenas tinha 40 mil, então foi uma grande perda, né? E nessa peste, as pessoas acabavam perderam o sentido da vida, elas não respeitavam as leis divinas, e muito menos as leis humanas, né? Que eles acabavam... Eles não respeitavam as leis humanas porque eles não sabiam mais o que seria o dia de amanhã, né? Não saberiam... não precisava... como que eu posso dizer? Não valorizava a lei, não obedecia a lei, porque eles não estariam vivos para serem punidos. Porque eles não tinham mais a sensibilidade da vida, podiam ver as pessoas doentes ao lado, não importava mais. Então, eles acabavam se prendendo ao presente.
aos prazeres imediatos, né? Como eu disse, não teria como saber o que seria o dia de amanhã, então tinha que aproveitar o hoje. E daí Tucídides, ele vai tentar procurar entender e explicar esses acontecimentos, não se baseando na intervenção divina, ou acaso, ou destino, qualquer coisa desse tipo. Ele tentaria explicar num sentido social, cultural, de uma forma mais natural, né? As causas naturais. Ele diz assim que a história da guerra como uma tragédia. Então, ele vai tentar explicar sem intervir como vocês estavam dizendo, acho que é coisa divina, né? Uhum. Então, ele vai dizer que o Tucídides, ele é diferente do Heródoto, né? Ele quer muito mais a experiência direta para o conhecimento do que ouvir dizer e o testemunho ocular. E daí ele precisa das provas cabais das transformações sociais e políticas. Ele era, acho que, muito ligado à política, né? E daí o texto vai fechar que, assim, se Heródoto foi historiador do Etos, Tucídides foi o de Patos. Eu tentei procurar pesquisar o que significa, e o que me apareceu é que Etos é da ética, então Heródoto era mais ligado à ética, e o Tucídides a emoção, o sentimento, o viver dali, né? Sim. Eu acho que é isso. Se eu falei alguma coisa errada. Não, tá correto. Só para explicar melhor, né, o que significa isso. Heródoto foi historiador do Etos porque ele está preocupado muito com essa questão da ética, da moral. Então, assim, aqui tem uma concepção, sim, de história mestra da vida. Aquela ideia de que, por que o Heródoto se preocupou tanto, né, nas narrativas dele, em fazer isso de uma forma mais qualificada, vamos dizer, do que acontecia antes, né? Porque ele achava importante deixar registrado isso para quem vinha depois. Tem de deixar por escrito, deixar registrado. E, assim, quem então lesse depois ia usar esses acontecimentos, esses eventos, como uma lição, né? Então, nesse sentido, o Heródoto preocupado com o ethos, com a moral, né, que esse conhecimento ia gerar para o futuro. Já o Tucídides, é muito interessante também a relação entre os dois, gente, são os dois mais importantes historiadores da antiguidade, né? Então, assim, os grandes historiadores. Tem obras dele, inclusive, se vocês procurarem, vocês vão achar, se quiserem, por curiosidade, ler um trechinho, vocês acham fácil aí na internet. O Heródoto, como foi o primeiro, né, enfim, eles tiveram tempo que eles conviveram juntos até. E o Tucídides tomava o Heródoto como modelo para ele, assim, ele era, né, porque veio primeiro. Quando o Tucídides tinha 15 anos, ainda era um jovem, ele ouviu numa sessão pública, se acontecia muito isso, né, na Grécia Antiga, as pessoas falavam ao ar livre, enfim, numa praça, chegava, né, uma pessoa importante, por exemplo, como Heródoto era na época, e narrava a sua história para o público, né? Então, assim, como a gente está falando, essa questão da oralidade era muito importante. E o Tucídides ouviu o Heródoto falar. E quando ele ouviu, ele ficou assim, né, super embevecido com aquilo, achou o máximo, assim. E disse, nossa, eu também quero fazer isso, né? Então, em seguida, também, anos mais tarde, ele já se engaja no exército, ele entra, né, e participa da Guerra do Peloponeso. Isso que é o mais importante, o Tucídides, então, ele é ao mesmo tempo aquele que narra e aquele que vê. Então, e isso, né, para aquele contexto era, nossa, atestado de mais de verdade, mais ainda, porque ele consegue ter as duas coisas, né, ele é o próprio que está vendo. Então, assim, imaginem, né, o Heródoto ouvia nas pessoas que tinham visto, então já é uma coisa, vamos dizer assim, de segunda mão, mas o Tucídides não, ele está vendo, né, e ele mesmo que escreveu. Então, tem essa questão, assim, de verdade para aquela época, era considerado algo mais verdadeiro, né, porque ele tinha visto. Mas obrigada, então. Agora, a parte 4, Ana Paula e Mariana. Vocês têm mais gente? Eu, prof. Eridiones também? Eu, prof. Emerson? Tá. Então, podem falar aí. Eu saiba, só um minuto. Eu acho que a gente não combina nada com a Lidione. Mas assim, cada um fala
Um pouquinho, então, não sei como é que... Bom, então vamos lá. Uhum. Então, boa noite a todos e todas. Agora a gente vai apresentar o capítulo 2, a história mestra da vida. Por favor, professora, se eu estiver equivocado em alguma coisa, me fale. Uhum. Então, a história tenta se aproximar o máximo possível do verdadeiro, ou seja, do que realmente aconteceu, como e por que aconteceu, sempre tentando olhar com neutralidade, sem privilegiar nenhuma das partes envolvidas, como Spinoza no século XVII disse que ele teve a cautela de não ridicularizar as ações humanas, não lamentá-las, nem detestá-las, mas entendê-las. Só fiz agora uma breve introdução e as minhas colegas vão falar. Uhum. Mariana? Boa noite. Boa noite. Então, assim, fala no texto que a historiografia antiga, tipo, ao invés de lembrar de grandes acontecimentos do passado, prefere lembrar de pequenas coisas que aconteceram, tipo, das coisas mais simples, mas que dentro desses acontecimentos simples sejam lembrados de grandes nomes, tipo, os nomes que foram importantes na história. E essa história, ela serve como um exemplo para o presente. Dessa forma, para que as atitudes que são tomadas hoje sejam com base nas virtudes dessas pessoas do passado. Então, assim, é como se o passado viesse para o presente, como se as pessoas de agora elas olhassem para as pessoas de antigamente para tomar suas decisões. Uhum. E nesse caso, é o presente que importa, porque o passado é como se fosse apenas um modelo de força, uma base para as atitudes de agora. E assim, Walter Benjamin, em 1939, ele afirma: o cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre grandes e pequenos, leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Sem dúvida, somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de seu passado. Então, assim, quando ele faz essa afirmação, ele fala ali, humanidade redimida. Então, ele quer dizer de uma humanidade que olhou para o passado, que viu todos os erros que foram cometidos e aprendeu com esses erros, que dessa forma não vão repetir novamente. E também que nada que aconteceu deve ser perdido, seja grandes ou pequenos acontecimentos, então tudo é importante para a história. E vale lembrar também que fala ali no texto que Cícero, ele rejeitou a história lendária, porque para ele, para uma história ser verdadeira, precisa ter autenticidade, precisa haver uma ligação entre os fatos, entre as ideias. Um exemplo é os milagres, que para ele não tinha nada de verdade nisso, porque não tinha como comprovar, assim, não tinha um fato, uma ideia. Então isso causa um afastamento bem grande das ideias da igreja, da fé, da história cristã. Uhum. Os demais aí? Eu não sei se o meu microfone tá bom. Tá? Uhum. É porque minha internet é meio ruim, então eu não garanto que ela caia assim. Tá. Tá bom. Então ele vai concluir essa primeira parte falando que a história, como mestra da vida, ela vem de uma relação com a reflexão a respeito da natureza do ser. É uma relação com a metafísica, ali como ele cita. Uhum. Ela segue modelos de bem comum baseados em seres históricos, valorizando a experiência e a prática. No caso, foi que a Mariana acabou de citar ali, resumindo, sobre essas experiências históricas aí que o ser humano capta aí. Não, ele também fala que, assim, não sendo apenas uma compilação de fatos históricos, apresentado pelo cronista. E daí ele faz uma citação do que Pausanias, alguma coisa assim, eu não sei se eu pronunciei. Pausanias. Não sei falar isso. É muito difícil esse nome. Que ele vai falar assim, ele fez uma anotação, ele cita-se Pausanias, que fez uma anotação que eu vou citar agora.
Sei que Deus sempre quer criar algo de novo, tudo por igual, sólido ou frágil, o quanto nasce e o quanto perece. A fortuna transforma e dispõe para si, governando de modo necessário e implacável. Micenas, que com efeito comandou os gregos na guerra contra Troia, eu não sei se eu vou falar certo novamente, onde estava a realeza dos assírios, e Tebas da Beócia. Teve a honra de, em certa época, presidir a Confederação Grega. Estão uma deserta, outra totalmente destruída, enquanto o nome de Tebas está reduzido só a Acrópole, e não a muitos habitantes. A essas cidades, como efeito, fez Deus que se transformassem em nada. Mas Alexandria do Egito e Seleuceia, as margens do Orontes, fundadas ontem e ontem, chegaram a tal grandeza e prosperidade porque a fortuna as favoreceu. Assim, pois as coisas humanas são temporárias e nada é sólido. Então, Fortuna, ela era uma deusa romana do acaso e da sorte, que a gente pode ligar à riqueza também. E pensando nisso, ele vai concluir essa parte falando assim, que isso condiz com as crenças cristãs substituídas pela divina Fortuna. A Fortuna seria essa deusa aí da sorte, então ele vai relacionar que essa história de Fortuna, ela estaria por trás dos acontecimentos e que Fortuna comandaria isso, ela agiria por trás de todos os fatos que vêm ocorrendo. Que aí depois na narrativa cristã vai substituir, né? Porque a fortuna pela divina fortuna, porque tudo estava ligado a Deus, né, no contexto medieval. Eric Jones, tá faltando, eu acho. Oi? Quer falar a tua parte, isso aqui também, né? Então, o que tu tem acrescentado que o pessoal falou aí? Oi, estão me ouvindo? Sim. Bem, lá, lendo lá, bem na parte do começo, quando fala lá que acho que é bem interessante, quando eu falo que os gregos perderam a sua independência que eles tinham como um povo lá, a partir da conquista de Alexandre, né? Só que uma coisa interessante que eu vi que os gregos foram conquistados assim, politicamente e militarmente pelo Alexandre, depois pelos romanos, mas eles conquistaram os seus conquistadores com a sua cultura. Eu acho que é muito interessante isso, essa parte. Fala lá, o Cícero escreveu lá, a história é testemunho dos séculos, luz da verdade, vida da memória, mestre da vida, mensagem do passado. Acho muito interessante, porque faz essa abordagem da história. Eu acho que eu sempre vejo a história, eu na minha construção pessoal, acho que a história tem muito a nos ensinar, por isso que eu acho muito interessante esse negócio de história mestre da vida. A gente não querer repetir os erros do passado, acho que é muito comum a gente querer repetir os erros do passado. Agora vocês já sabem de onde que vem essa ideia, né? Da história mestra da vida. Vem lá da antiguidade. Até cita ali o Baruch, apesar que eu não sou muito chegado no Baruch Spinoza, né, que não é o filósofo preferido meu lá, sou mais, tipo, esses filósofos mais século XIX para cá, mas eu não sou muito ligado, mas eu acho que interessante, assim, tipo, que ele diz lá uma parte, os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais que seguem, mas as leis comuns da natureza. Mas de coisas que estão fora dela, ou melhor, parece conceber o homem na natureza como um império dentro do império, pois acreditam que, em vez de
seguir a ordem da natureza, o homem perturba. Ele é uma potência absoluta sobre as ações que tem determinado por além de si próprio. Veja que ele já está negando Deus, né? Então, o homem, né, não é determinado por nada além de si próprio. Verdade. Porque se Deus, né, que é tudo e faz tudo, por que a gente vai escrever história e tentar explicar os acontecimentos? Vocês já fizeram essa pergunta. Porque senão, acho que está saindo um outro som aí, Ari Jones. Porque senão não precisaria história, não precisaria ciência, né? Se Deus explica tudo, né, não vão se sentir ofendidos aí quem é religioso, né? Por favor, não é isso. Mas né, a gente tem que ter aqui um pensamento, né, de análise para essa questão, né? Então a gente estuda e quer conhecer, porque senão seria muito fácil. Deus criou tudo, fez tudo, não precisa ter história. Como a gente fala na filosofia, a pessoa que acredita nisso, ela não acredita em si própria, ela imagina que tudo já é predeterminado, né? Ela não acredita que ela própria que faz seu destino. E daí até da própria liberdade dela, não saber valorizar a sua própria liberdade. Sim, sim. Bom, mas não vamos negar aqui a existência de Deus ainda, tá? Mas eu acho isso mais para frente. Então, obrigada. Só vamos passar para a próxima parte, porque senão tem bastante gente para falar ainda, tá? Obrigada. Então, a parte 5. Onde é que está isso aqui? Quem é que está com a parte 5, gente? Que agora eu não estou achando aqui. Natasha, eu acho. E Cauane e Elaine, é isso? Isso. Tá. Oi, prof. Oi, tudo bom? Tá me ouvindo? Tudo bem? Sim, tudo bem. Boa noite, né, a todos e a todas. O meu capítulo, né, da Cauane e da Elaine é o capítulo 2, que é a história e a perda da experiência. Tá? Então, assim, a autora, né, ela inicia ali tentando explicar, né, ela fala bastante de Roma, então ela explica ali no século I, que tem uma certa perspectiva, né, uma perspectiva que a história, ela dá um certo valor, né, para todos aqueles que gostam, né, ela cita nessas palavras, no caso, todos aqueles que consideram, né, as grandes e belas ações, né, que foi o que mais ou menos a Mariana falou, né, quando ela falou a parte dela. Então, assim, só que ela fala também, né, que essa já não é uma característica que ela é presente na política de Roma, né? Então, assim, ela acaba falando, né, que esses valores, que eles são considerados, entre aspas, antigos, eles foram perdidos com o tempo, né? Então, assim, com isso, né, Roma, ela fica, né, ela tem uma certa dificuldade, né, ali a sociedade, né, ela tem uma certa dificuldade em distinguir, né? Então, ela acaba valorizando mais, no caso que a autora fala, né, que é a virtude, a cobiça e a devassidão. Então, esses valores, né, entre aspas, eles ficam mais perdidos, né, valores considerados antigos. Então, assim, ela fala também, né, que acaba rompendo com a chamada história mestra, né, que essa história mestra, ela reconhece, né, a dívida, né, com as gerações passadas, né, como se fosse uma base, um espelho. Então, ela acaba, né, se rompendo, já que eles têm essa certa, né, dificuldade em distinguir, né, a honra e também, né, ela fala ali, né, a honra, a virtude. Então, assim, a autora, ela acaba, né, citando também, né, para acabar tentando enfrentar nessa situação, esse período, ela acaba dando uma solução, né, essa solução, no caso, ela é né, ela fala ali nas palavras de Tácito, né, que é um historiador, né, foi um historiador no caso, né, que o historiador, ele tenta, nessa época, ele tenta suscitar, né, ela fala assim, suscitar o ódio, né, que ele não respeita mais, né, entre aspas, a verdade dos fatos, né, então acaba ficando perdido, né, o autor, ele acaba se influenciando, né, o historiador, ele acaba se influenciando para escrever a história, né, e para ela tentar, né, reverter essa situação, né, ela acaba falando do Tácito, né, que ele fala algumas palavras e posteriormente o Weber, ele acaba retomando, né, que no caso o historiador, ele deve escrever sem ódio, né, e sem amor.
Então, ele fala assim, historiador deve escrever sem ódio e sem amor, né, sem cólera e sem parcialidade. Então, assim, resumindo, né, o historiador, ele não pode se deixar influenciar, né, como a gente já tinha discutido nas outras aulas, né, que a gente o historiador, ele não se deve se influenciar, né, por fatos específicos daquela época, né, não podendo escolher um lado, né, e sim vendo os dois lados, né, as duas situações. Ou mais de um até. Isso mesmo. Assim, isso hoje, a posição hoje não é bem essa, tá, gente? Assim, como a gente está dizendo, sempre pensem que a história ela não é algo, né, pronto, acabado, ela vai mudando ao longo do tempo, como a gente está vendo aqui, né? E ao longo da disciplina, das outras disciplinas, do curso todo, vocês vão, né, cada vez ampliando mais essa visão, né? Então, o que eles estão falando aqui, só para te falar que é Tácito, tá? Que a gente diz, ele está preocupado justamente com isso, de se chegar na verdade, né, e que o historiador não se posicione, né, simplesmente pegue um tema que ele goste, ou uma pessoa que ele goste, e fique defendendo aquela pessoa contra a outra, se não tem, né, os documentos, os fatos que provem, né, sobre isso. Muitas vezes é a tua simpatia por algum tema, ou por uma situação que te leva a fazer isso. Então, só que a gente já falou também que tem a subjetividade, né, que é difícil, que a gente, na verdade, tem que dosar, né, tanto isso, essa objetividade, tentar não né, levar para um lado ou para o outro, né, sem se apaixonar demais, vamos dizer assim, e por outro lado, a gente, na verdade, a gente se apaixona porque a gente gosta de algum tema, de alguma situação, de um evento da história, né, e, por exemplo, quando a gente vai estudar ditadura, a gente vai defender os militares, não é? Não dá, entende? Então, assim, claro que vai ter alguém que vai defender, né? Então, mas é complicado, entende? Hoje a gente tem que pensar sempre dosando as duas coisas, né? Nesse momento aqui, eles estão preocupados com isso, que, ao contrário, que tu tem que ser parcial, tem que ser objetivo, tentar não se posicionar, né? Sim. Quem mais agora? Olá, boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Então, para dar continuidade na fala da Natasha, a gente vai partir agora para o século XIX, onde a história é interpretada por Aristóteles como ciência do particular. No caso, essa ciência do particular vai estar ligado direto ao imaginário. E na Idade Média, o tempo é reconhecido como teológico e a história como teológica política. O tempo teológico, no caso, como vocês sabem, a teologia estuda um Deus que se relaciona através de sua natureza com o homem e com o universo. E aqui fala da história teológica política, ou seja, teológica política, ela recebe a influência dos pensamentos teológicos na política, sociedade, economia e cultura. Agora, para uma melhor compreensão, vou citar alguns termos que a autora traz. O tempo histórico, que se liberta da figura de um Deus. E a história providencialista, onde tudo que existe é a causa desse Deus. E que a natureza e a história são efeitos criados por essa causa, na qual não se reconhece mudança ou progresso. Sendo assim, esse Deus escreve a história e a natureza de acordo com sua vontade. E é claro que nas representações historiográficas, tempo e história são reconhecidos como providências divinas, que relacionam passado e futuro a partir de uma previsão. E essa previsão refere-se à identidade divina de um Deus, e não ao tempo histórico. E para fim, no ponto de vista das profecias do Evangelho e do Antigo Testamento, o futuro é a repetição de momentos. Vejam, esse período medieval, né, quando a gente fala da Europa, né, porque
Idade Média na Europa, aqui na América, né, é outra história. A gente também tem que se descolonizar, né, quando a gente está falando de esses períodos históricos, a gente está falando da história da Europa, tá? Sei que vocês foram ensinados lá na escola que era a história do mundo, mas não é. Vocês vão estudar ainda a história da América, né? Então, a Idade Medieval na Europa tinha, né, os impérios astecas, incas e maias e outros tantos que vieram antes deles, né, vivendo e não tinha nada a ver com aquela Idade Média. Então, mas a ideia que o texto passa, né, a importância de Deus, né, naquele momento. Então, a história também acabou sendo afetada, né, por essa ideia de providência, né, providência divina que explicava tudo, né. Juliana vai falar também, acho que sobre essa parte. Bom, tem mais a Elaine para finalizar. Ah, tá. Uhum. Boa noite. Boa noite. Tá dando para me ouvir direito? Uhum. Tá, então, conclui-se, então, que a história, nesse sentido, é a repetição de tudo o que acontece no tempo. E a partir da Revolução Francesa, com a abolição das hierarquias ligadas à igreja, a história passou a ser ciência do que não se repete e o homem passou a ser responsável pela sua própria história. O fim da ideia teológica deu início a ideologias que buscam explicar os conflitos de uma sociedade não mais referidos ao além. A ideia, né, que aí Deus, né, já vai sendo deixado de lado, né, como explicação, vamos dizer assim, né, da história. Uhum. Que mais? Aí seria isso daí. Uhum. Juliana? Boa noite, professora. Boa noite. O meu capítulo é o mesmo, eu vou falar o que eu entendi do capítulo. É o capítulo 2, a história e a perda da experiência, da página 34 e 38. Tá. Tácito fala, né, que da história como mestra da vida. A história reconhece que tem uma dívida com as gerações passadas e sua história exemplar, onde se deve seguir o modelo desses homens. Já o Max Weber fala que o modelo de história entra em crise no século XX, na Roma política, por não saber mais distinguir entre a honra, a covardia, o vício e a virtude, né? Onde a história só serve para aumentar o ódio, não respeitando mais a verdade dos fatos. Ou seja, não é mais como o Tácito fala, né? E da Idade Média, no século XVII, a concepção de Aristóteles era de uma história como ciência do particular, aproximava-se da poesia. E na Idade Média, a história era teológica política, o tempo histórico era a emanação da figura de Deus. Já a partir da Revolução Francesa, em 1789, a história passou a ser a ciência do que não se repete mais, e é o homem aquele que faz a sua própria história. Decorrente disso, a gente percebe que a concepção de história mudou entre os tempos. Quando fala da perda da experiência, quando fala da perda de uma linha de pensamento e de concepção, e de como isso foi mutável durante os séculos, de que desde o que Tácito fala, até a Revolução Francesa já mudou tudo, como agora mesmo, nesses tempos, não é mais uma concepção como era antes, nem tem como ser. Então, por isso a perda da experiência. Não é mais como antigamente. É isso o meu entender desse capítulo. Não, tá correto, é isso mesmo. Eu só queria acrescentar ali no final, né, que a partir dali, do século XVIII mesmo, 17, 18, né, a gente entra em várias questões que vão mudar muito a percepção do mundo, da história, né, a própria surgimento do capitalismo, né, que a gente pode situar mais ou menos por aí, né, aos poucos o feudalismo ele vai perdendo a força, né, vai sendo substituído pelo capitalismo, né, então a questão econômica. No mundo das ideias, da cultura, e lembrando, né, vem o iluminismo, né, as ideias do iluminismo, que eles mesmos, né, vão ter uma visão muito ruim da Idade Média, né, gente, por que eles vão se chamar iluministas, né, o iluminismo, porque como uma visão de que antes tinha as trevas, né, que era só a
aquela ideia, né, de todas as concepções divinas, né, e explicação dos fenômenos ainda muito ligados, né, a Deus, enfim. E eles vão realmente, né, começar aí a chamada revolução científica, que já alguns, né, já citou um pouco antes até, né, Galileu Galilei, por exemplo, enfim, Newton, e aí vai, né, a física, a química, a biologia, né, então, assim, tem uma evolução tremenda, né, e chega no século XIX, o século que, então, todo esse conhecimento vai se estruturar como ciência mesmo, né, então, assim, não tem como se pensar da mesma forma, né, em nenhuma área né, do conhecimento, muito menos na história, né, então, você vai, as concepções de como você vê o passado, como formula isso, vão mudando, né, então, quando chega no século XIX, aí também a gente tem a importância justamente da análise do Karl Marx, né, que eu estou pensando em fazer uma aula, até mais uma ou duas, focada no pensamento dele, para vocês terem já um embasamento, né, para o ano que vem, que é um pensador super importante, e que vai né, mudar um pouco a concepção do que vinha antes, estava muito ligado também nas ideias, né, as ideias que moldam o mundo, explicam o mundo, né, que vem do Hegel, que eu acho que ele vai falar um pouquinho agora aqui para frente também, mas que o Marx vai trazer uma perspectiva de que, na verdade, são as relações dos homens, das mulheres, enfim, das pessoas no mundo, né, as relações de produção, a materialidade, o que a gente faz é que molda o mundo, e não as ideias, né, enfim. Mas agora vamos ver quem é que vai falar, senão tomar o tempo do pessoal também. Agora, então, a parte 6, André e Luiz Henrique. Não sei se tem mais gente na parte 6 aqui. Isso, professora. A senhora está conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Uhum. Tá. Então, a gente vai falar sobre o capítulo 4, né? Uhum. Da história, a filosofia da história. Aí vamos falar do primeiro tópico, que é o conhecimento histórico, a criança no progresso. Uhum. Então, no caso, alguns pontos que eu acho importante destacar da autora é que a história tinha como sentido ali preparar o homem para a cidade na Grécia clássica e o homem da Idade Média para a santidade, né? Que era bem aquela na questão do teocentrismo, né? Do Deus sempre ser o mais importante. E a partir ali do século XVI, com a reforma protestante, começou a ter mudanças no pensamento histórico, com o fim do teocentrismo e ali também com o fim do geocentrismo, né? Que o mundo ali no centro de tudo. O homem ele começa a perder o interesse no outro mundo, no caso do mundo espiritual, e ele começa a ter interesse mais no nosso mundo, nas coisas que acontecem na Terra, que foi quando começou aquela evolução da física e tudo mais, né? E da história também. E na Revolução Francesa, no século XVIII, a superioridade teológica, o absolutismo monárquico, ele acaba sendo abolido. E a história começa a ser entendida como o progresso da humanidade e como ser agente consciente dos seus próprios fins. No caso, nós começamos a fazer a nossa história, né? Uhum. E surgindo, então, as filosofias da história que refletem sobre o sentido dos acontecimentos temporais e a história de suas transformações. No século XIX, que a ideia do progresso se alia à questão da objetividade histórica, né? No caso, distanciando aquela questão da história dos vencedores, aquela parte dos heróis, né? Aquela parte dos heróis da guerra e tudo mais. E começa a ser também inclusa ali a história das minorias, né? O pessoal começa, como é que eu posso dizer assim, a pesquisar mais, a querer conhecer mais. E
E, no caso, né, essa questão da objetividade histórica significa que os homens fazem a sua própria história, como eu acabei falando antes. Eles começam a criar essa própria história. E toda essa confiança na razão que começou ali na Revolução Francesa, ela acaba sendo expressada no positivismo também, que é uma parte que o André ele vai explicar melhor sobre. Tá. Opa, beleza? Dá para me escutar bem? Sim. Boa noite. Boa noite. Comigo ficou uma parte em que a autora fala bastante sobre o positivismo do Augusto Comte. O Comte, ele nasceu no século XVIII e quando ele começou a produzir seus livros, ele buscou transformar não só a história, mas as ciências sociais em algo que pudesse ter leis e seguisse uma sequência lógica. Tanto que ele, que arrisco dizer que foi o precursor da sociologia, ele criou a física social, que posteriormente seria a sociologia. Tanto é a física social, porque a física é algo que tem as suas leis, que tem as suas regras, que poucas fogem disso. E daí, baseado nisso... é considerado o pai da sociologia, tá? E, bom, ele buscando trazer essas leis para a história, ele criou a Lei dos Três Estados, que seria uma evolução social por qual toda a sociedade humana passaria. A Lei dos Três Estados se divide em teológico, que seria um estado em que a humanidade buscaria, que o grupo humano em questão buscaria explicar os acontecimentos naturais pela interferência de forças sobrenaturais, como, por exemplo, um ser humano, uma pessoa está andando e ela vê um raio cair e matar um animal. Ela pode dizer que foi um deus que fez aquele raio cair e matar aquele animal porque aquele animal fez algo errado. Ou pode ser até mesmo um raio caindo numa pessoa, mas eu acho que isso é um pouco difícil de se ver. E depois disso vem o estado metafísico, que para mim é provavelmente um dos estados mais difíceis de se explicar. Ele é uma transição entre o estado teológico e o estado positivo. Então, o metafísico ele seria meio que uma mistura do teológico e do positivo. O metafísico, esse é um estado em que as pessoas eles abandonam parcialmente a fé e começam a surgir algumas especulações sobre os fenômenos naturais. E no texto, ela fala algo que eu achei bem interessante, que eles buscam fazer jogos de palavras para explicar os fenômenos. E o exemplo que ela usa no texto é perfeito, não consegui pensar em outro exemplo, que é por que as águas sobem nas turbinas? Porque elas têm horror ao vácuo. Já não é algo mais tão teológico, só que é algo que já busca algo fora do espiritual. Então já tem algo buscando algo físico. E aí vem o estado final, que seria o estado positivo, que é onde os fenômenos são explicados exclusivamente pela ciência e toda a especulação é abandonada. E a outra coisa que é interessante é que o Comte chamava esses estados como se fosse a sequência da vida humana, onde o estado teológico seria a infância, o metafísico seria a adolescência e o estado positivo seria já a maturidade total da alma. E é isso. Sim, é uma perspectiva evolutiva, né, evolucionista, enfim, porque quando você está no estado ainda teológico, tudo é explicado, né, como algo divino. Você não entra ainda não investiga, né, profundamente aquele evento, aquele fato que você está estudando, né? E da mesma forma que seria como uma criança que ainda não tem, digamos assim, a compreensão. E já o estado metafísico é uma transição, você já começa a pensar, a questionar, né, se realmente é simplesmente Deus que explica as coisas, né, se tem alguma lei, né, que vem da natureza, que vem de fora de Deus, enfim. E depois no estado, né, no último positivo, realmente você alcança a ciência, né,
que, assim, naquele momento, século XIX, como eu já disse 1000 vezes aqui para vocês, né, que a gente sempre fala o século da ciência, porque justamente, né, e ele está ali escrevendo no século XIX, é o século da evolução também, várias teorias vão ter essa ideia, né, de evolução, que a humanidade tem que passar por determinados estágios, que tudo é pela evolução. Por isso que também eles vão, né, vão colocar a ciência como o ápice, assim, nossa, agora, né, com a ciência, e essa é uma característica quando se fala, né, da modernidade, às vezes, né, quando a gente tem falado modernidade, pós-modernidade, o que é o pós-moderno, o que é o moderno, uma característica da modernidade é essa crença na ciência, que a ciência vai resolver os problemas da humanidade, né. Quantas pessoas que morriam por doenças banais, né, gripes, diarreias, etc. E aí a medicina avançou, a ciência avançou, e hoje a gente tem, né, todos, né, tantos remédios e tratamentos, etc., por exemplo, né, em diversas áreas, né, a gente vai pensar em todas as áreas possíveis, né, tem um desenvolvimento hoje tecnológico muito maior, né, só que hoje a gente sabe que a ciência também nos deu poderes negativos, né, nos deu um poder, na verdade, até de destruir o planeta, se a gente quiser, né, então hoje a gente tem a ciência, ela perdeu essa posto, assim, né, de quase substituindo Deus, vamos dizer assim, como a coisa mais importante, né, para a humanidade. Hoje a gente tem um olhar mais crítico para o conhecimento científico, né, mas no século XIX, e tanto por isso que a história também queria ser considerada uma ciência, né, e aí essa ideia de ter leis, como foram descobertas leis, né, da gravidade, ação e reação, enfim, várias leis da física, da química, enfim, né, então ciências humanas também que eu acho que queriam achar leis, vamos dizer assim, né? E muitas passaram por essa questão da evolução, né? Então, vamos para a parte 7. Acho que aí, de repente, a gente deixa os outros para a aula que vem, até, porque vai ficar meio tarde, talvez. Estou vendo aqui a parte 7, tá Ana Clara. Não sei se tem mais alguém na parte 7. Eu acho que o João Paulo também, né? Tá, pode falar. Você quer começar, João, ou eu começo? Também tudo faz. Não, pode começar. Ok. Boa noite, gente. Boa noite. Então eu li lá o capítulo, só que eu tenho problema. Uma coisa, na verdade, eu não entendi. Mas tudo bem. Então, a autora começa falando sobre como a história se consolidou como ciência. A parte do capítulo chama de didática de progresso, porque vai falar como a didática da história teve esse progresso. E ela fala primeiro da institucionalização da história. E ela fala que, primeiramente, a história tentou se fundamentar, tendo um objeto de pesquisa, metodologia e um coeficiente objetivo para definir o que é fato histórico e como interpretá-lo. Ou seja, só daquela maneira objetivista, sem a necessidade do historiador falar, lançar questões subjetivas. E ela fala também, tudo a fim de reduzir a subjetividade do historiador sobre a pesquisa que está fazendo. E ela fala da psicanálise do conhecimento do objetivo, que é do Gaston Bachelard, eu não vou falar esse nome alemão, gente. Bachelard. É isso. Acho que eu peguei a parte que o nome mais difícil, é impressionante. Mas o conhecimento objetivo é dele. Ele fala que o pesquisador, sim, não só o historiador, qualquer pesquisador, tem que largar suas doutrinas, preconceitos e ideologias em prol da pesquisa. Uhum. Também
o Gaston acaba falando do que se deve evitar o anacronismo, que é quando você pega um sentido, algum conceito do presente e tenta impor no passado. É tipo falar que Jesus é comunista antes mesmo do comunismo existir. Isso. E depois disso, ela vai pro Diltei. Tô falando, pegar parte que o nome é difícil. Ele é alemão, era alemão. A maioria das pessoas nesse capítulo é tudo alemão. E basicamente ele separa a ciência da natureza e a religião. E separa a ciência da natureza e da ciência do espírito. Eu não entendi muito bem essa parte. Não sei se o João entendeu. Se quiser explicar, João. Não, é que assim, as ciências da natureza seriam a física, a química, a matemática, tá? Já as ciências do espírito que ele está falando aqui é as ciências humanas, tá? Porque era assim que eles chamavam na época, a história, filosofia, que era o que existia ainda, né? A sociologia ainda não existia, vamos dizer, propriamente. A sociologia como disciplina começa no século XX, lá no início do século XX, então, assim, mas era algo como, assim, as ciências humanas, tá? Então, ele dizia, na verdade, a ideia do Dilthey, que, ao contrário do pessoal que queria achar leis, né, na história, como seriam as leis que existem na física, eles queriam que a história também tivesse leis, assim, imutáveis, tá? Tipo, como a lei da gravidade, a lei da gravidade, não, né, lá quando, sei lá, na época do faraó do Egito existia, né, a lei da gravidade. Na época dos incas existia gravidade. Hoje existe gravidade, é uma coisa que, né, tipo, tá em qualquer período, em qualquer momento, em qualquer sociedade, porque é uma lei imutável. São poucas coisas, mas, né, existem essas leis, assim, da natureza. E o Dilthey vai dizer, não, nas ciências do espírito, ou seja, na história, na filosofia, a gente não pode ter leis assim, entende? Que são imutáveis para, por exemplo, algo que acontecia na Grécia Antiga, igual que acontecia nos Incas, que igual acontecia para os chineses 5.000 anos atrás. Tipo, não existe uma coisa assim para as ciências humanas, né? E aí o Dilthey, ele vai se contrapor, ele vai ter um pensamento até avançado, vamos dizer assim, para a época, né? Mas tu pode passar adiante dessa página, mas basicamente é isso que ele vai inovar, vai estar diferente, né? Ah, tá. Eu fiquei, tipo, uma hora lendo. É uma frase, né? Eu fiquei uma hora lendo aquela frase sem entender nada. Não, é assim mesmo, tá? É assim mesmo. Ok. Agora eu acho que eu vou deixar pro João, porque é pequenininho o treco, aí eu tô com medo de pegar uma boa parte, então eu acho que eu vou deixar pra ele. Tá. Opa, boa noite, professora. Boa noite a todos, a todos. Boa noite. Eu vou falar sobre a dialética. A autora fala que a dialética foi o pensamento de maior influência do século XIX e XX. E a dialética diz que a contradição é o motor do progresso e da história. Aí a autora cita o filósofo alemão Hegel. É assim que se pronuncia, Hegel. Isso, Hegel. Um tempo atrás até teve acho que um ministro aí do Bolsonaro que fez uma confusão aí e citou o Hegel errado, enfim, e deu o pessoal tirou sarro dele e tal. Porque o Hegel, ele foi um filósofo muito importante aí do final do século XVIII e início do século XIX, enfim. Certo, mas dali não dá para esperar muita coisa. Sim. Daí o Hegel fala que a dialética é o trabalho de espírito. Eu vou citar aqui, que desenvolve momentos na história rumo à realização do espírito e que no final alcançará a plenitude na liberdade, razão ou absoluto. Então, tipo, tudo no mundo é uma realização desse espírito, né? E através do movimento desse espírito que a história se faz, né? Só para deixar claro que não é um espírito religioso, né? É um espírito da metafísica que o André falou ali, né?
Isso é bem complicado sentido, às vezes. Às vezes a gente não entende porque é bem bom falar isso, né? Não é alguma coisa do espiritismo, assim, um espírito que, né, como o espírito do espiritismo, vamos dizer. Não, é o espírito que existiria, né, que governaria o mundo. Então, uma coisa meio abstrata, assim, não, é complicadinho mesmo de entender, tá? Mas eles, bem difícil de entender. O Hegel acreditava que existiria um espírito, tá? Porque, assim, ele não explica por Deus, né, que Deus, mas ele explica pelo citar o espírito, assim, tá? E aí, para entender... todas as obras dele são tipo assim, né, são do espírito e tal. Porque para ele as ideias, né, é que moldam o mundo. E é importante entender só essa parte, assim, para você fixar bem, né, que ele tem esse pensamento meio platônico, assim, também, sabe, de explicar o mundo pelas ideias, por esse espírito que governa as ideias, que traz as ideias para os seres humanos, e que isso é mais importante do que a ação humana em si, né. Daí, o Hegel divide a dialética em 3 partes. Seria a tese, né, que seria a ideia inicial, a antítese, que seria uma ideia contrária, e a síntese, né, que seria um melhoramento dessa ideia. Daí, tipo, por essa linha, dá pra se entender que é, tipo, uma ideia de conhecimento infinito, praticamente, porque a tese gera a antítese, e a antítese gera a síntese, e a síntese gera uma nova tese, essa nova tese gera uma nova, e assim por diante, né, que o conhecimento não para, daí ele cita, né, que cada um é uma superação do anterior, né. E também ele fala da razão na história, né, da astúcia da razão, falando que, ele fala aqui, das paixões humanas que fazem com que o ser humano imagine que está agindo de acordo com seus próprios fins, quando na verdade ele está agindo na razão que o tempo se desenvolve, se desenvolve no tempo, né, a razão se desenvolve no tempo, ele fala. E, tipo, é como se tivesse é bem nessa ideia do espírito, como se tivesse algo, né, que era uma razão e que não é o ser humano que decide por si só, que seria algo que vem fora dele, assim, né. Tipo, eu fiquei pensando aí, tipo, não sei se eu dei uma brisada, que esse espírito, nesse caso, seria o tempo. Eu posso ter viajado muito. Nesse caso, não exatamente. Então não, depois a gente vai ter uma aula sobre esse conceito de tempo aí, pode ser que a gente possa deixar mais claro. Daí, tipo, com base nisso aí, ele estabelece uma diferença das sociedades históricas e as sociedades sem história, né? Que, tipo, para ele, os povos sem história seriam os primitivos, né? Daí ele acaba até inclui a África nisso também. Que daí aí acaba aí minha parte, que daí os meus caros colegas vão falar a seguir, né? Quem mais que tá com essa... Não, daí é a próxima parte. Não, tá. Não, só colocar isso aqui que é importante, essa ideia do Hegel, né? Que hoje, para nós, é considerado super racista dizer isso, né? Como que você vai dizer que a África não tem história, né? É que dentro dessa concepção dele, né, que haveria povos superiores, inferiores, né? E aí sempre o padrão é a Europa, né? A Europa seria para eles o máximo, né, do desenvolvimento. E aí, então, sociedades, por exemplo, que não têm escrita, né? Tanto que, gente, essa divisão, por exemplo, entre pré-história e história, né, hoje a gente não deve usar mais. Eu já digo para vocês, porque quando se fala em pré-história, né, vocês devem ter aprendido assim na escola, são sociedades que não têm escrita ainda. Então, a gente está dizendo que, por exemplo, os indígenas não têm história, antes deles aprenderem, quando chegaram os europeus aqui, a gente vai dizer que não tinha história, né, os africanos, a maioria das sociedades só tinha oralidade, né, e aí eles não têm história porque eles não tinham a escrita. Então, esse termo pré-história é algo que não é histórico ainda, então ele é bem preconceituoso. Não sei se vocês alguém já tinha comentado isso com vocês em alguma disciplina. Sim, em quase todas as disciplinas. Pois é. Então, importante isso, né? Então, não saiam repetindo, né, essas coisas. A gente tem que, né, tá aqui na faculdade para aprender e não reproduzir esses preconceitos, né? Então, ele dizer que a África não tem história é algo que, né, depois caiu por terra, porque hoje a própria oralidade, né, que eles diziam que não era importante, que era importante só ter escrita, ter documentos, né, e ter racionalidade
e viam que os costumes, por exemplo, dos indígenas aqui na América, ou dos africanos, né, o jeito que a sociedade se organizava, eles consideravam inferiores, né, tudo fruto de um eurocentrismo, de um preconceito que eles tinham, né, com as outras populações, né. Mas, gente, então acho que já está meio tarde, a gente deixa para a aula que vem, os 3 últimos. Professora, O que vocês boa acham? noite. Boa noite. Eu queria ver com você se tem alguma possibilidade, alguma chance de eu apresentar minha parte com o Mauro hoje, porque a minha parte é a mesma do João. E daí, para não ficar uma coisa meio pulado, tipo, eu não sei o que a senhora acha. Se Essa você achar que tá tarde, a gente faz semana que vem daí. Eu acho, né, gente, porque acho que não só para mim, acho que para todos vocês, já deve estar tarde, né? Já são 10h26, né? Acho que, né? Acho que é melhor a gente deixar para semana que vem. Daí a gente começa contigo, com vocês. Pode ser? Pode ser sim. Tá? Aí depois termina os que ficaram faltando ali, a parte 8, 9 e 10, tá? E assim, né, gente, eu vi que hoje até teve mais gente nas aulas. Assistam as aulas, tá, gente? Participem sempre, porque, né, para não ficar com falta e depois não ficar com conteúdo acumulado para assistir depois, né? Sempre que realmente, claro, se vocês tiverem um problema que não puderem assistir, eu digo assim, mas, né, não porque não estou afim, sabe? E assim, a semana que vem, então, a gente termina, né, essa parte, e aí, assim, eu vou fazer uma revisão do que a gente viu até agora, tá? Só relembrar os principais pontos dos textos que a gente viu, porque aí na outra semana, na semana seguinte, daí vai ter uma atividade, né, que vocês, né, se vocês olharem lá no Moodle, ela já está programada, né, e aí uma atividade, então, que eu vou pedir um trabalhinho escrito de vocês, para vocês fazerem na semana, né, então vocês serão na semana que vem, na outra, e que aí vai ser um trabalho também avaliativo, né? Essa apresentação toda aqui vale nota, né? Enfim, são várias coisas que vão compor a nota aí do semestre, tá? E depois esse trabalho escrito também, depois vai ter outros trabalhos. Então, eu acho melhor assim, eu gosto de fazer mais de uma avaliação, né, gente? Senão, se vocês for mal numa, vocês estão ferrados. Então, melhor fazer várias, né? Que aí são várias formas aí de não se dar mal, né? Enfim, no semestre, tá? E então, daí eu vou pedir um trabalho com base nesses textos que a gente vem estudando, tá? Os textos ali sobre a história, os textos anteriores. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, leiam esses textos, tá? Vocês vão precisar para fazer essa atividade. Vai ser com base neles. Então, na aula que vem, eu vou só dar uma recapitulada nos principais pontos daí para preparar vocês, então, para a atividade. Aí, sem ser na aula que vem, na outra, aí não vai ter a live aqui, mas vocês vão ter atividade para fazer durante a semana, tá? Alguma questão? Então, encerramos por hoje, tá? Depois a gente conversa mais, mas aí então, semana que vem a gente começa com o pessoal e faz uma recapitulação, então, do que teve até hoje. Boa noite, então, pessoal. E boa semana também. Tudo de bom para vocês aí.